E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Como que estão a todos? Bom, vamos lá agora para a nossa aula sobre analisando o vinho, né? Analisando todos os aspectos geral, né? Os aspectos gerais do vinho, desde paladar, aroma, coloração, sentir o corpo do vinho. Eu vou explicar para vocês como que isso acontece. Bom, hoje nós vamos provar esse vinho da Casaleiro da Diablo, que é da Vinícola Conte Toro, né? Safra dele é de 2021, deixa eu me aproximar aqui certinho, aqui ó. Safra dele é de 2021, e ele é um vinho 100% feito da uva Merlot. Vamos aqui à prova, né? No vídeo anterior eu tinha feito o serviço para vocês, junto com vocês, aliás, né? Ele tá aqui, né, no meu decanter, já tá um tempinho aqui aerando ele. Eu até voltei o que tava na taça para cá, e agora vamos fazer o serviço. Lembra aquele primeiro serviço que era feito, né? Ele era feito o serviço na taça, justamente para que o cliente faça a primeira prova, né, do vinho. Então coloca assim uma quantidade pequena. Aí aqui, nessa primeira quantidade pequenininha, até um pouquinho menos talvez, é onde você vai analisar a coloração do vinho, né? Então você vai, girando nele, você vai olhar ele sempre de contra a luz, né? Imagina que você está de frente aqui, imagina que você está provando o vinho, então você vai olhar ele dessa forma. Você vai tombar aqui e vai olhar ele de cima para baixo, porque assim você consegue enxergar toda a coloração dele. Ele tem uma coloração um vermelho intenso, um pouquinho translúcido, né? É um rubi mais leve, perfeito. A coloração dele ok, as bordas do vinho não estão alaranjadas, significa que o vinho está bom para consumo, ele está jovem, ele está no tempo legal de consumi-lo. Se ele estivesse já num nível de decadência, a lateral desse anel, ele estaria com a borda alaranjada para amarela. Ele estaria de fora para dentro, né? Os vinhos muito velhos, os tintos eles tendem a perder cor e os brancos eles tendem a ganhar cor, né? Então um vinho branco, tá guardado há muito tempo, ele começa a ter um tom amarelado, meio laranja, até começando a ficar meio rosado. Tem algumas pessoas que acham que aquilo é fato de idade e de que o vinho tá bom para consumo. Não necessariamente. Claro que para saber você precisa abrir o vinho e fazer toda a parte de análise sensorial, né? O giro da taça, né, você pode fazer tanto ele segurando aqui nessa borda, né, na base dela e girando. A maneira mais segura e correta é fazer isso segurando pela haste da taça, onde você consegue fazer um jogo de pulso e girar. Isso aqui também é questão de treino, tá, pessoal? Fica tranquilo, se vocês não conseguirem na primeira, se derramar vinho, é normal, né? Eu já fiz muito isso. Girou a taça, né? Girou o vinho na taça. Para que isso? Aqui ele dissipa as moléculas de álcool, né? Então como você vai girar e vai vir com ele no nariz, só para que não venha aquele poder alcoólico no nariz e acabe anestesiando a sua parte aromática, né? As suas narinas, para poder captar os aromas dele. Então a gente gira a taça para poder oxigenar o vinho. Ok, oxigenou, jogou no nariz. Nesse caso aqui eu consigo sentir aromas bem presentes de frutas vermelhas e frutas negras, um pouco de cereja, vai puxando na memória, O que você já provou aí de fruta vermelha? Fala uma, sei lá, melancia talvez? Possa ser que tenha um aroma que te remete, que te lembre a isso. Não é errado você estar cheirando o vinho a todo momento, até porque quanto mais ele respira, melhor ele evolui. Perfeito. Um vinho bem aromático, gostoso, saboroso. Próxima análise que a gente que fazemos do vinho após girá-lo é prestar atenção nas lágrimas. O que são as lágrimas? Aproximando a câmera aqui da câmera. São essas pequenas gotinhas, ó. Essas pequenas lágrimas literalmente que estão descendo. Percebe que ela é basicamente uniforme, o espaço entre elas, gira de novo. Você percebe que o espaço conforme elas descem, ó, girando a taça bem devagar para que vocês consigam ver. O espaço entre elas é basicamente uniforme, dá mais ou menos o espaço de um dedo. As gotas elas descem em uma velocidade um pouco mais lenta, né? Aí eu acelero um pouquinho, mas geralmente é um pouquinho mais lenta para um pouquinho mais rápida, né? Essa análise nós podemos ver se o vinho ele é muito alcoólico ou se ele tem muito açúcar residual. Se ele desce muito rápido, ele é muito... se
lágrima é um pouquinho mais grossa, ele tende a ser um pouquinho mais doce, mas não significa que vai ser um doçor que vai ser tão presente em boca. Mas aqui é mais para saber o nível de açúcar e o nível de álcool do vinho. Mas é bem interessante, é muito bacana como ela se comporta, como as lágrimas elas são bem uniformes na taça. Isso é muito bacana. E aí, claro, você vem a parte de prova. Nossa, até caiu aqui um pouquinho. Vamos lá, na prova dele. Ele me deu uma sensação de acidez, leve, mas gostosa de sentir. Ele deu preenchimento de boca. Você demonstrou um vinho redondo, não, a acidez, o álcool e o tanino, um não sobressaiu o outro. E tô sentindo um certo calor vindo do fundo para frente da boca. Isso já se refere ao álcool, ao nível de álcool que tem no vinho. Esse rótulo, por exemplo, ele tem 13,5% de álcool. Claro que se ele ficar mais aqui no decanter, ele vai exalar mais. Esse álcool dele vai amaciar um pouquinho mais e vai tornar o vinho um pouco mais elegante. Bom, como esse vinho ele tem uma acidez muito agradável em boca, e ele é um vinho que é bem aromático, na parte de harmonização eu já poderia sugerir que vocês consumissem com alguma carne não muito gordurosa e não tão condimentada. Eu poderia sugerir talvez um bife ancho, um corte ancho, né, um corte argentino, com uma massa puxada na manteiga, por exemplo. Ou talvez em alho e óleo, para ser um pouquinho mais leve. Esse ato de você mastigar, na hora que você dá um gole, você mastiga, você passa o vinho para um lado e para outro na boca, você precisa fazer com que o vinho preencha toda a sua boca. Para você começar a sentir o comportamento do álcool, para você sentir a acidez, para você sentir na ponta da língua o doçor, para você sentir se ele tem uma boa persistência, se ele tem uma persistência leve, moderada, se ele é bem persistente. A persistência depois de tragar o vinho, depois de engolir o vinho, é por quanto tempo você percebe que o vinho continua na boca. Trata-se da persistência. Podemos também analisar o corpo do vinho, e assim dentre outras muitas características, né? E claro, conforme você faz o primeiro serviço, conforme você vai tomando ele, você vai vendo como que ele se comporta, respirando no decanter, né, e como ele se comporta respirando em taça. Existem algumas pessoas que às vezes dispensam o uso do decanter, o uso do aerador, e falam, deixa aí que a gente vai colocando em taça e vai servindo em taça. Tudo bem, não está errado, não está errado também. Mas eu particularmente gosto de transferir o vinho para um aerador. Né? Literalmente todo vinho evolui quando você oxigena ele, todo vinho evolui. É um vinho muito bom, tem um bom corpo, leve para médio, se comporta bem na boca. Nossa, realmente, iria muito bem com bife ancho. E esse é basicamente o conceito de harmonização, né? Vocês viram como que é feito o serviço, mostrei para vocês como que é feito a prova aqui do vinho, a análise dele. E claro, daqui pra frente você vai analisando os vinhos que você compra, vai analisando os vinhos que você foi escolhendo, que forem te oferecendo, né? O que é muito legal no mundo do vinho é que você consegue, por exemplo, reunir os amigos, aí cada um leva um rótulo diferente, aí o que é interessante, né? Vocês cobrem, deixa uma pessoa saber qual que é o rótulo que vai ser servido, né? Vocês cobrem o rótulo, esconde a garrafa, né? Deixando somente o bocal da garrafa aqui aberto, né? A amostra, e aí você faz o serviço. E aí vocês vão descobrindo a diferença entre um vinho e outro. Esse aqui é mais leve, esse aqui é mais encorpado, esse aqui tem mais fruta, esse aqui, putz, achei muito ácido. E aí você começa a descobrir as características do vinho, porque só assim você consegue realmente fazer uma boa análise. É provando vinho, é falando de vinho. Às vezes o que pra você é acidez, o outro pode achar que é tanino. Às vezes o que você achou que é corpo, na verdade é álcool, e assim sucessivamente. O mundo do vinho é bem bacana porque você precisa não só ter a teoria, né? Como até guardei aqui, ó. Não precisa ter somente a teoria, né, de tudo isso aqui que eu escrevi para vocês, né? Mas vocês também precisam ter a prática, né? Precisa tomar vinho, não digo constantemente, mas
pega um final de semana, um dia na semana, toma 1, 2 taças de vinho diferente e vai fazendo sempre a prova, vai sempre estudando. É sempre bom também vocês adquirirem livros que falem sobre vinhos, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a revista Adega. Opa, eu tenho algumas edições aqui, né, da revista Adega, que a leitura da revista é muito boa. Ela é bem simplificada, ela é bem leve, né, de se apreciar. Eu tenho... Cadê? Aqui. Ó, tem aqui um livro também que é da Enciclopédia do Vinho, né? Inclusive na capa aqui tem um Chateau Petrus, que é um vinho francês da região de Pomerol. É um vinhaço, um excelente vinho. Tem muitos outros livros, né, que você vai adquirindo no decorrer da sua vida, da sua carreira e que você vai lendo. Bom, amigos, basicamente era isso que eu iria passar para vocês aqui a respeito de como fazer a prova de vinhos, né? E, bom, eu acho que o nosso curso ele chegou, acredito, né, que o nosso curso chegou ao fim. Nós passamos aí pela parte desde a parte de fermentação, né, de como se faz o vinho, até o momento de agora, né, que é a prova do vinho, que é você abrir o vinho, colocar ele na taça, colocar na mesa, fazer o serviço de harmonização, fazer o serviço de prova, fazer o serviço de degustação e tudo mais. E claro, a partir daqui, né, eu passei para vocês a base, né, como que você forma a base de conhecimento da produção do vinho, do armazenamento, do método de produção, de como abrir o vinho, de como harmonizar o vinho. E daqui pra frente, você usando isso como base, cara, eu desejo pra você uma excelente sorte, uma boa sorte pra você poder dar continuidade no seu conhecimento. Um grande beijo pra você, né? Um grande beijo e abraço. Espero que vocês tenham gostado do curso e a gente vai se vendo por aí. Valeu? Obrigado! Um beijão!